Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô, estou começando mais um episódio do podcast Garrazão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, se acompanha esse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar de uma classificação do Atlético. É uma derrota, mas uma classificação do Atlético. E meu Deus, que maravilha, não é? Ver o Atlético se classificar nos pênaltis é sempre gostoso, mas ver o Atlético se classificar nos pênaltis contra o Flamengo, meu Deus, que beleza, finalmente a gente eliminou o Flamengo. Ficaria muito feio a gente ser eliminado pelo Flamengo novamente dentro de casa, mas o Atlético conseguiu superar esse trauma, a gente eliminou um time que é muito melhor que o Atlético, né? Você vê o elenco do Flamengo, é algo assim realmente inacreditável, né? No segundo tempo, enquanto no Atlético entrou o Igor Gomes, no Flamengo entrou o Arrascaeta. Então o nível assim de elenco dos times hoje, 2025, é um absurdo. Então eliminar o Flamengo, conseguir vencer o Flamengo em qualquer competição é realmente muito importante, muito legal, porque a gente tem que se acostumar com essa ideia de que isso vai se tornar cada vez mais raro, né? A tendência é que o Flamengo comece a dominar o futebol brasileiro aí com facilidade, porque a diferença dele pro resto é muito grande. Então a gente tem que aproveitar muito bem esses momentos quando eles acontecem, que é o Atlético eliminar um time que é muito superior a ele em um jogo que a gente ia lamentar bastante a eliminação, porque o Atlético teve bastante perto da eliminação por méritos óbvios do Flamengo, porque é um timaço, tem um bom técnico e um excelente elenco, mas o Atlético jogou mal no primeiro tempo e no segundo tempo desperdiçou muitas chances, principalmente com o nosso super-herói, que com a bola rolando foi um desastre, mas que na hora dos pênaltis conseguiu bater o dele e fez o dele, fez a parte dele. Vamos começar com a escalação. Eu não sou profeta do acontecido, não. Eu não gostei da escalação do Cuca desde o princípio. O Cuca começou o jogo com Everson no gol, Natanael e Arana nas laterais, Lian, Júnior Alonso na zaga, Menino, Franco, Scarpa no meio campo e no ataque Rony, Coelho e Hulk. Pra mim, o erro aí foi a escalação do Guilherme Arana. Quem acompanhou o jogo sabe que o Arana foi um desastre total, então poderia dizer que eu estava sendo profeta do acontecido, mas não. Era óbvio que ia ser um desastre total. O Guilherme Arana não joga nada há 2 anos e tá convivendo com contusões o tempo inteiro, e ele sempre volta nesses jogos decisivos e não consegue produzir, e não produziu hoje, e era óbvio que não ia produzir hoje. O Scarpa conseguiu se encontrar ali na lateral esquerda, tinha se encontrado ali na lateral esquerda, né, melhor dizendo, então era uma ótima opção continuar com o Scarpa como lateral esquerdo e reforçar o meio campo com o Alexander ou Fausto Vera. Era uma opção muito melhor do que a que aconteceu, porque era muito óbvio que com o placar em vantagem e com um time muito inferior, o Atlético ia começar o jogo na retranca, como realmente aconteceu, e a posse de bola ia toda para o Flamengo. O Atlético precisava arriscar nos contra-ataques, e já faz muito tempo que o Arana não tem mais velocidade. Ele costuma ser uma avenida ali na lateral esquerda, todo mundo que joga ali no time adversário costuma criar boas oportunidades, e aconteceu. Era muito óbvio, eu não sei por que o Atlético fez isso, não sei por que o Cuca começou com o Arana. O Arana é um jogador assim que não existe mais, né? Existe só o Arana hipotético. A gente não sabe o que o Arana é de verdade mais. Há 2 anos que ele não joga nada. A gente tem que voltar com ele aos poucos e ver se rende. Mas pra mim podia vender. Reza a lenda aí que teve proposta por ele. Não é um jogador mais útil pro Atlético. O Arana hipotético é útil, mas o Arana de verdade não joga bola há muito tempo. É o principal responsável pro Atlético ter perdido a Libertadores no dia 30 de novembro. Não fez nenhum sentido o Atlético começar com o Arana. A posição que o Scarpa joga melhor é a lateral esquerda, então a gente conseguiu achar um substituto pro Arana. Não precisava ter feito isso, o Atlético fez, deu errado, mas antes disso já estava dando errado desde o início do jogo. O Lianco, gente, falando um pouco do jogo, o Lianco quase entregou um gol com 2 minutos de jogo por querer sair jogando bonito. Foi uma partida ruim do Lianco, ele sentiu o jogo. O Lianco claramente é um jogador assim com ansiedade. Tô chutando um transtorno mental, mas eu acredito que ele tem ansiedade, porque nesses jogos grandes ele fica muito nervoso. Isso é muito importante para ele ter essa intensidade que ele tem, mas também traz esses defeitos que o Lianco tem, e hoje os defeitos apareceram bastante. O Lianco fez uma partida muito ruim também e quase entregou um gol para o Atlético. Ele poderia ter sido expulso se o juiz fosse mais rigoroso. Não foi uma boa partida do Lianco, e com o Lianco mal e o Arana mal, o Atlético foi muito mal no primeiro tempo. A retranca do Galo não funcionou nada, e aos 20 minutos o Atlético já tinha perdido a vantagem do primeiro jogo em um lance que para mim foi
culpa do Arana no início e no final foi uma decisão errada do Natanael. O Cebolinha fez o gol do Flamengo e ali o cenário era muito ruim pro Atlético, porque o Flamengo era mais time e tinha toda a posse de bola, o Atlético não tinha feito nada. Era um cenário muito preocupante e todo atleticano já estava rezando pro primeiro tempo acabar para que o Atlético consertasse as coisas no intervalo e melhorasse pro segundo tempo, porque a ideia, a postura do time no primeiro tempo já estava toda destruída. E funcionou, o Galo melhorou no segundo tempo, criou muitas chances, mas infelizmente se expôs contra um time muito bom. Então o Flamengo também teve boas chances de aumentar o placar. E pra mim foi um jogo assim que me deu uma tristeza com o Hulk. O Hulk fez uma partida muito participativa. Em algumas partidas ele não consegue participar muito. Dessa vez ele conseguiu participar muito, mas ele errou tudo com a bola rolando. O Hulk, em vários lances, foi fominha e pegou a bola e chutou muito mal. Teve só o primeiro chute dele que foi bom. Eu acho que ele empolgou com ele, foi tentando chutar outras vezes e chutou errado. E no segundo tempo ele teve boas oportunidades. Ou ele tomou a decisão errada, ou ele chutou completamente errado. Foi uma partida com bola rolando muito ruim do Hulk, do Lianco e do Arana. 3, provavelmente, dos jogadores de mais nome do time. Então foi uma partida, assim, muito complicada pro Atlético, né? Jogando contra um time muito melhor e com partidas ruins dos seus principais jogadores. Mas aí o Flamengo não conseguiu aproveitar as chances que teve. O Atlético também não. O jogo terminou 1-0 pro Flamengo e foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis brilhou a estrela do nosso goleiro Everson. O Everson ali no Campeonato Mineiro foi durante vários jogos o melhor jogador do Atlético. Salvou o time várias vezes de derrotas vexatórias no Campeonato Mineiro. Continuou bem o ano inteiro. O Everson vem fazendo uma temporada incrível pelo Atlético. Ele, o Rubens e o Coelho. E novamente salvou a gente numa disputa por pênaltis. Do mesmo jeito quanto o Bucaramanga. A gente venceu fora de casa, perdeu dentro de casa. Mas o Everson garantiu classificação pegando o pênalti e batendo pênalti decisivo. Então essa classificação, tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana, todas nas mãos e nos pés do Everson. Agora que o Rubens foi vendido, é certamente o jogador mais importante do Atlético no ano. O que é incrível de emoção, né? Porque ele vem salvando o time em disputas de pênalti, mas mostra como a temporada do Atlético vem sendo desastrosa e muito emocionante, né? Porque o goleiro é o jogador principal do time no ano. Mas esses detalhes dos problemas do Atlético a gente tem que deixar para depois, porque hoje esses problemas não envolvem muito, porque a gente está enfrentando um time que é muito melhor que o Atlético. Então mesmo com o Atlético estivesse em grande fase, sem problemas de gestão, ainda assim a gente estaria enfrentando um time que a nossa chance de classificação era muito pequena, porque ele é melhor em praticamente tudo. Ele só não é melhor no goleiro. E isso foi o suficiente para o Galo conseguir passar. Isso foi o suficiente para o Galo eliminar um time muito superior. Então a gente tem que comemorar bastante e ficar feliz aí pro resto da semana. E se Deus quiser, conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, pra gente se afastar da zona de rebaixamento e se consolidar ali no meio de tabela, pra gente poder sonhar com os mata-matas, tanto da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Porque agora na Copa do Brasil a gente eliminou o melhor time da competição. Se o Galo foi capaz de eliminar o melhor time da competição, a gente tem chance na competição. Estamos nas quartas de finais e agora a gente pode sonhar e agora a gente pode curtir e relaxar esse resto de semana, porque o Galo eliminou o Flamengo, exorcizou um fantasma aí do ano passado. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.